Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Hoje é a edição de número 125. É um número muito expressivo. Eu jamais poderia começar o quadro de hoje sem ressaltar que nós já trabalhamos 125 temas com o tema que nós vamos abordar hoje também. Então, tão importante quanto os demais, nós vamos falar sobre uma temática, vocês viram aí, extremamente importante. Vamos falar de uma das melhores ferramentas que nós temos nas mãos para que a nossa liderança seja cada vez mais efetiva. Eu coloquei o seguinte tema: qual é a intenção de sua comunicação? Porque é muito interessante. Muitas vezes as pessoas têm uma boa intenção, mas o outro não percebe. Será que nós já tivemos boas intenções na nossa fala, na maneira de nós expressarmos, e a outra pessoa interpretou de uma maneira errônea? Isso acontece. Existem algumas distorções no processo de comunicação. Mas é muito importante que a nossa intenção seja realmente a melhor. Por exemplo, numa situação de conflito, não é uma situação fácil para nenhum de nós. E diante dessa situação, se o outro perceber que nós não estamos querendo resolver, às vezes nós queremos, mas se o outro achar que nós queremos confrontar em vez de resolver, ele vai se armar, ele vai bater de frente, e isso não vai contribuir com uma boa resolução, inclusive o clima vai ficar muito afetado. Mas se a nossa intenção for bacana e a gente conseguir transmitir isso para outra pessoa, nós estamos caminhando para uma resolução mais efetiva. O outro precisa perceber que nós queremos cooperar, que é uma comunicação buscando a cooperação e não o confronto. Então nós precisamos entender que a nossa maneira de se comunicar, ela pode dar uma conotação real, ou muitas vezes inversa aquilo que nós queremos. Olha que interessante, a nossa forma de produzir argumentos, ela é extremamente importante dentro desse contexto. Muitas vezes a gente encontra pessoas com facilidade de produzir mensagem que fique mais claro do outro entender o que se quer. Como tem momentos que a gente percebe também pessoas com dificuldade. Argumentos são produzidos de uma maneira mais grosseira e que a outra pessoa vai interpretar como uma grosseria de fato. Às vezes a gente percebe aí nos treinamentos, nos processos de mentoria, alguns relatos dos próprios colaboradores em relação aos seus líderes, ou de líderes que trabalham com outros líderes e que trazem isso para mim. Juliana, é muito difícil, tal pessoa é muito difícil de lidar, muito grosseiro, tem uma fala áspera, ríspida, cobra de uma maneira que não é normal ser firme, mas acaba desrespeitando. E o que acontece? Acaba tendo um distanciamento, o clima organizacional é totalmente afetado. Mas vocês sabem que essa questão de produzir mensagem, interpretar, porque tem pessoas que interpretam, às vezes, algumas mensagens de uma maneira muito errônea, normal, todos nós também passarmos por isso. Com certeza já aconteceu com a gente. A gente recebeu uma mensagem, uma forma de alguém se colocar e a gente interpretar de uma outra forma. E normal, vamos lá agora, vamos interpretar da maneira certa e procurar resolver. Então é natural que isso aconteça com a gente das duas formas, em ambas posições que nós tivermos, né, dentro aí dos ambientes. Só que o que é muito interessante, a maior parte das pessoas que produzem argumentos que são inadequados ou que tem uma interpretação totalmente contrária, são pessoas que não buscam desenvolvimento. Eu posso afirmar isso para vocês, pessoas que são consideradas, não é que elas são, mas são consideradas grosseiras, né? Muitas vezes pessoas que não têm uma comunicação assertiva e que acaba tirando ali um clima melhor de trabalho, acaba afetando os relacionamentos, são pessoas que não buscaram se desenvolver. Por que nós fazemos cursos, mentorias, treinamentos, fazemos leituras? Porque a gente quer melhorar e não é entrar no campo de eu sou melhor que o outro, eu sou melhor para mim. E quando eu sou melhor para mim, eu melhoro a minha forma de ver o mundo, de me relacionar com as pessoas, então isso vai me fazer muito bem por conta dessa forma de agir e vai fazer bem para outras pessoas que estão nesse convívio comigo. Então olha como é importante, líderes, nós passarmos por processo de desenvolvimento. As pessoas que não passam por processo de desenvolvimento, elas vão vida fora com essa mesma postura. E a gente encontra nos ambientes corporativos pessoas que estão há muito tempo na liderança, ok? E que sempre agiram dessa forma e que acreditam ainda que é a melhor maneira de agir. Então a gente percebe que ao longo do tempo tem se comprovado que as pessoas estão cada vez menos aceitando esse tipo de posicionamento. Então não estou dizendo que as pessoas têm que melhorar 100%, se tornarem perfeitas, porque todas nós estamos em condição humana. Então a gente vai falhar. Ora, a gente vai se comunicar de uma maneira que talvez não foi tão legal, a gente vai fazer uma interpretação também que não foi bacana, mas a maior parte da nossa comunicação e da nossa interpretação precisa ser assertiva, mas essa assertividade ela não emana em nós
do nada. Eu sempre brinco, né? Não vai cair do céu ali para que a gente se torne. Isso vai ser desenvolvido se nós fizermos a nossa parte, se nós pagarmos o preço. Então é muito importante que a gente entenda que essa comunicação assertiva de alguém ou não assertiva, ela vem com uma bagagem de conhecimento que essa pessoa adquiriu pelas experiências de vida que ela tem, pelos papéis que ela desempenha na vida. Então, mediante o que ela teve dentro dessa bagagem toda, é como ela vai ter uma comunicação melhor ou não. Mas que bom, nós podemos entender, nós sabemos que comunicação é uma habilidade, portanto ela pode ser desenvolvida. Então qualquer um de nós podemos ter uma comunicação muito melhor, podemos alinhar, né, que a nossa intenção seja realmente aquela que as pessoas interpretam. Então a minha pergunta hoje para vocês é, líder, qual é a intenção da sua comunicação? Você está conseguindo produzir essa mensagem dessa forma, com que outra pessoa entenda, interprete da maneira que vocês desejam? Vale essa reflexão. Nos vemos no próximo quadro. Até lá! Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA. Conforto com segurança. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. GPO.net, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. AL Bonés de Fábrica. Bonés diretamente da fábrica para você.